Eu quero começar agradecendo o convite, dizer que é um prazer grande estar aqui, né? Estamos em momentos difíceis, né, desafiadores, em momentos que exigem da gente uma reinvenção em todos os sentidos. Então, é a primeira palestra que eu estou dando dessa forma, né? Estou compartilhando aqui com vocês, então, para mim, está sendo um aprendizado também. Tá? Eu vim para falar sobre o uso de metodologias ativas no ensino, tentar colocar um pouco de perspectivas e desafios. O Bruno já me apresentou, eu sou o professor André Marques, eu atuo no Departamento de Bioquímica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu tenho, né, desenvolvido alguns trabalhos nessa área, estou coordenando atualmente um projeto que trata do uso de metodologias ativas no ensino superior, especificamente com o ensino de bioquímica. Então, eu vou tentar trazer aqui um pouco da experiência que eu tenho tido lá e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Para a gente começar essa conversa, eu queria mostrar para vocês essas figuras e queria que vocês pensassem sobre elas inicialmente. Né? A gente tem aqui um cenário às vezes não tão distante do que a gente está acostumado e até das nossas salas de aula. E queria apresentar esse outro cenário, que é um cenário um pouco diferente. Se vocês observarem, lá naquela figura anterior, a gente tem aquelas fileiras, a gente tem o professor no quadro, os alunos todos atentos, na maioria das vezes copiando, e aqui a gente tem um cenário diferente, onde os alunos estão trabalhando mais ativamente, compartilhando alguns materiais, sentados de uma forma diferente, e os professores não estão necessariamente na frente do quadro negro ou da lousa. Por que eu coloquei esses dois cenários? Para que a gente pudesse discutir aqui um pouco sobre como que essa sociedade foi se construindo e como que essa sociedade lida com as tecnologias. Elas estão muito relacionadas ao nosso dia a dia, e nesse cenário aqui, essas tecnologias elas estão presentes, muito presentes em todos os ambientes. Então, se a gente considerar a geração que nasceu entre 1960 e 1980, a gente tem o que a gente considera de geração X, ou os filhos do Baby Boomers. Ou seja, é aquela primeira geração considerada moderna, nascidos após a Segunda Guerra Mundial, e caracterizada principalmente pela elevada taxa de nascimento dos bebês. Em seguida, a gente tem a geração Y, que é aquela nascida de 1980 a 1990, né, e ela é marcada principalmente pelo avanço tecnológico, ou seja, começa a haver aí uma quebra de paradigmas familiares, a gente começa a ter uma mudança nas estruturas familiares. E depois vem a geração Z, essa geração Z, nascida lá de 1990, mais ou menos 2009, 2010, e a gente tem, né, a gente considera essa geração a geração dos nativos digitais, né? Essa geração Z vem de zapping, ou zapear. É um termo em inglês utilizado para caracterizar aquelas pessoas que ficam na frente da TV, mudando o canal frequentemente, né? E essa geração nasceu mais ou menos na época coincidente com a criação da internet como a gente conhece hoje, né? Quais são as características dessa geração Z? Por que eu estou frisando essa geração Z? Porque essa geração Z é aquela que a gente lida diariamente ou cotidianamente nas nossas salas de aula, em geral. Como que elas são? Como que esses alunos são? Em geral, comunicativos. É uma geração adepta ao avanço tecnológico. É uma geração que busca reconhecimento das pessoas. Elas se preocupam com o meio ambiente, geralmente têm uma consciência ambiental nata. Elas são práticas, elas são construtivas, elas são criativas, estão acostumadas ou lidam muito bem com a modernidade,
seja TV, seja videogames, sejam celulares, computadores. Em geral, elas são difíceis de manter a concentração, ao mesmo tempo que ela está lidando com uma coisa aqui, ela está lidando com outra em seguida, ou ela lida com mais de uma coisa ao mesmo tempo, sempre buscando o novo, é uma característica marcante também. O gosto pela simultaneidade, que é isso que eu falei, lidando com uma, duas, três coisas ao mesmo tempo. É uma geração que necessita de interatividade, ela busca interatividade, por isso que se conecta em comunidades, por isso que interagem em redes. Então, como lidar com essa geração Z? Se a gente observar, fosse representar essa geração Z, eu tenho alguma coisa mais ou menos desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Muitas redes sociais, todos conectados, todos interagindo muito bem com a tecnologia. E aí aqui eu tenho um retrato, cenas recentes, né? Isso aqui essas imagens daqui da direita e embaixo, elas retratam os protestos que estão acontecendo agora, nos Estados Unidos principalmente, por conta da morte, né, por estrangulamento do George Floyd. Por que eu estou mostrando isso daqui? Esse quadro da esquerda, o primeiro, em preto e branco, também mostra protestos por conta do racismo. Isso lá atrás, na década de 20, 30, por aí. Essas outras fotos, imagens coloridas, elas também retratam a luta ou os protestos contra o racismo. Qual é a principal diferença entre elas? Eu quero destacar para vocês que essa geração que hoje está protestando, essa geração Z, ela não faz diferenciação entre cor da pele, por exemplo. Se vocês observar, elas estão todas protestando. Então, são todos jovens. É uma geração que é muito proativa, que se organiza, em geral por redes sociais, e que lutam em torno de um propósito, sem se preocupar com outras diferenças. Aquela geração anterior, preto e branco, também tem um propósito, mas se vocês observarem, era uma geração homogênea. Então essa também é uma característica que diferencia a geração que a gente lida atualmente, e essa característica está demonstrada, representada muito bem nessas imagens. Dito isso, a gente já está discutindo aqui a geração que a gente está lidando, aí a gente precisa pensar como que a gente aprende em geral. Se a gente pensar na antiguidade, lá Confúcio já dizia: eu vejo e eu esqueço, eu ouço e eu lembro, eu faço e eu compreendo. Então isso dá para a gente uma ideia de como a gente aprende, se é mais fácil ou mais difícil, dependendo da forma como a gente lida com esse aprendizado. E aí, pensando ainda em como aprender, a gente lembra aqui de William Glasser, um psiquiatra americano. Ele dizia assim, a boa educação é aquela em que o professor pede para que seus alunos pensem e se dediquem a promover um diálogo para promover a compreensão e o crescimento dos estudantes. Nessa mesma linha, a gente tem o Edgar Dale, que trata dessa teoria também, né? No caso do William Glasser, ele está falando de uma teoria da escolha, mas o Edgar Dale, já lá em 69, ele, como educador, ele cunha um termo que é o Cone of Learning, ou pirâmide do conhecimento, que alguns de vocês já devem conhecer, e ele diz o seguinte, que se isso está representado nessa figura aqui do lado esquerdo, que se o cérebro humano é capaz de se lembrar apenas de 10% daquilo que lê, 20% do que escuta, 30% do que lê, isso depois de 2 semanas estudando, 50% do que vê e escuta. E a gente organiza isso num método de aprendizado passivo.
se vocês observarem, ler, escutar, ver, faz parte de um aprendizado passivo. E, depois de 2 semanas estudando, né, ele conversando, perguntando, repetindo, numerando, reproduzindo, definindo, debatendo, ele conseguia se lembrar de 70%. Praticando, 80%. Ensinando aos outros, 95%. Isso caracteriza um método de aprendizado ativo, né? Então, o Edgar Dale, ele fala de uma retenção do conteúdo dependendo do método em que a gente estuda, ou passivo ou ativo, ou seja, ele relaciona isso com a nossa capacidade de retenção. Existem críticas a isso, a gente tem esses dois pesquisadores aqui que dizem que isso não pode ser comprovado, porque ele não conseguiu chegar aos estudos, ou comprovar os estudos que o Edgar Dale fez, mas, tirando isso, eu, particularmente, quando olho para essa pirâmide, eu consigo ver ou me identificar com ela na forma de aprender. Então, eu vou levar isso em consideração. Se a gente... Espera aí que eu não estou conseguindo passar. Vamos lá. Foi. Então, a gente começa a elaborar ou pensar em modelos de ensino. Aquele modelo tradicional, lá daquelas imagens que eu coloquei logo no início, é um modelo que trata da transmissão de conhecimento, pura e simples, em que o professor ele é o detentor desse conhecimento, e o aluno é um espectador passivo, ele é o receptor do conhecimento. Alguns chegam a dizer que essa aula tradicional chega a ser um argumento de autoridade. E, por outro lado, contrastando a isso, a gente tem as metodologias ativas. O cerne dessas metodologias ativas está construído na base de que o ensino é centrado no aluno, e o professor passa a ser um mediador. Então, nesse caso, o estudante ele é o construtor de conhecimento. Eu trouxe aqui para vocês uma figura que tenta relacionar essas questões relacionadas às metodologias ativas de ensino, e ela distribui isso de uma forma muito interessante, em que, em cima, o aluno é o centro, né, do ensino e da aprendizagem, e essas metodologias vão desenvolvendo autonomia, reflexão, problematização, trabalhos em equipe, inovação, e o professor passa a ser o mediador ou facilitador dessas questões todas que estão interligadas. Então, existem diversos conceitos para essas metodologias, eu trouxe um aqui para vocês, dizendo que essas metodologias ativas elas podem ser conceituadas como processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas. Ou seja, tudo isso lidando de maneira a encontrar soluções para um problema. Isso é muito interessante. Elas se baseiam em desenvolver o processo de aprender, né? E ela, fazendo dessa forma, ela utiliza experiências reais do cotidiano ou simuladas. E todas essas experiências, né, são utilizadas para que o aluno desenvolva soluções, vença desafios, ou seja, o aluno passa a ser o protagonista do processo de aprendizagem. Então, falando de conceitos de metodologias ativas, eu vou apresentar aqui algumas delas. A gente tem considerados como metodologias ativas: estudo de caso, métodos de projetos, o ensino sob medida, que é o Just-in-Time Teaching, aprendizagem baseada em equipes, o famoso TBL, aprendizagem baseada em problemas, o PBL, instrução por pares, mapas conceituais e sala de aula invertida, que de repente seja, dentre elas, a mais conhecida, e ela engloba essas outras metodologias.
né? O que eu queria chamar a atenção aqui é que, às vezes, muitos de vocês, e eu também não sabia disso, mas já utilizava alguma técnica dessa dentro de sala de aula e não sabia que ela era caracterizada ou estava caracterizada dentro de um método específico desse. Então, eu vou falar mais ou menos os conceitos de cada um desses métodos para tentar mostrar, né, o funcionamento de cada uma dessas metodologias e depois vou mostrar alguns resultados que eu tenho obtido lá na universidade. Então, pensando no estudo de caso, o estudo de caso é quando o aluno ele é responsável por analisar um problema e tomar uma decisão em relação a esse problema, e, em geral, esse problema está relacionado a um caso real. Ele pode ser fictício, ou ele pode ser adaptado, mas ele é um caso real, ou muito próximo do real, para que os alunos possam ser confrontados com essas situações e que desenvolvam análise e conclusões em relação a isso. Essa técnica ela é muito utilizada, por exemplo, para os estudantes que estudam medicina ou para estudantes que fazem cursos técnicos. E eles analisam esses casos reais para tentar desenvolver, por exemplo, diagnósticos ou prever situações. A gente tem o método de projetos. Esse método de projetos, ele é interessante porque ele associa, ele junta numa mesma atividade ensino, pesquisa e extensão. Então, em geral, também são problemas ou situações que demandam a realização ou a construção de um projeto, e esse projeto é, no final, apresentado na forma de relatório. E esse relatório, ele sintetiza os dados que foram coletados e apresenta conclusões. Algumas escolas já adotam, né, dentro do seu currículo, ou dentro do seu método de ensino, os projetos. Eu conheço uma, por exemplo, lá em Santa Cruz, que atua dessa forma. A gente tem um ensino sob medida, muitíssimo interessante, foi desenvolvido lá em 1999, e nesse caso aqui o professor utiliza, né, de ferramentas para investigar o conhecimento prévio do aluno e trabalhar dentro de sala de aula somente a parte do conteúdo, ou a parte daquilo que ele vai trabalhar, em que o aluno esteja mais fraco, ou que precise de mais atenção. Então, as aulas, elas são construídas ou preparadas sob medida, né? E isso acontece por meio de um feedback vindo dos alunos. Eu usei essa metodologia em sala de aula, é bastante interessante. A gente tem o TBL, né, ou seja, aprendizagem baseada em equipes. Nesse caso, o objetivo principal desse método é desenvolver colaboração, ou habilidade de trabalhar em equipes, ou desenvolver um trabalho colaborativo. Exige um trabalho geralmente em grupos, né, e esses grupos eles atuam de forma a desenvolver tarefas. E essas tarefas, depois, elas são relacionadas aos conceitos que se quer trabalhar, e depois isso é avaliado entre os grupos ou entre as equipes dentro da sala de aula. A gente tem também a aprendizagem baseada em problemas. Nesse caso aqui, é uma abordagem semelhante à anterior, só que nesse caso aqui é um problema proposto pelo professor, né? E esse problema também está relacionado a um determinado conteúdo. E a resolução desse problema depois vai ser discutida pelos alunos internamente no grupo e depois divulgado para os demais grupos que participaram da resolução do problema. A gente tem ainda a instrução por pares, também utilizei, e nesse caso aqui, é um método muitíssimo interessante, desenvolvido pelo Eric Mazur, ele é da Universidade de Harvard. Ele é um professor de física, e ele percebeu que os alunos dele sabiam responder todas as questões que ele colocava, mas eles não tinham aprendido o conceito. Então, quando ele mudava essas questões, ou colocavam esses alunos diante
de uma situação real, eles não conseguiam aplicar aqueles conceitos que eles estavam trabalhando em sala de aula e, de certa forma, decorando. Então, ele desenvolveu esse método em que os alunos, né, eles trabalham dentro da sala de aula orientando discussão, ou trabalhando de forma a um estudante ensinar o outro, compartilhar com o outro o seu conhecimento. E o Mazur, ele argumenta o seguinte, que quando o professor vai para o quadro e ele tenta explicar a matéria para os estudantes, às vezes a linguagem que o professor usa, ou a postura do professor, inibe o estudante. E ele, às vezes, não consegue entender. E quando o seu colega do lado explica para você a mesma coisa que o professor ensinou na sala, mas com as palavras dele, você aprende e se apropria desse conceito. Então, essa metodologia é baseada nisso, por isso instrução por pares, normalmente duplas ou trios, ou até trabalhos com 4 ou 5 estudantes. Os mapas conceituais também são muito utilizados, eles são utilizados para elaborar conceitos de forma esquemática, ou seja, acontece uma estrutura esquemática de um conjunto de conceitos ou de um conteúdo que está sendo trabalhado. E isso é feito porque com os mapas conceituais a gente consegue hierarquizar esses conceitos, ou seja, dentro de uma estrutura, colocar esses conceitos para que eles possam ser organizados de forma progressiva. E isso facilita o entendimento, porque muitos estudantes têm aquela memória fotográfica, mais espacial. E quando a gente coloca os conceitos nesses mapas, a gente facilita o entendimento. Como a gente está falando de metodologias ativas, esses mapas conceituais, eles são feitos, né, produzidos pelos estudantes. Então, eles se apropriam desse conhecimento. E, por último, a gente tem a sala de aula invertida. Nesse caso, essa metodologia, ela é mais recente, agora de 2012, e quando a gente fala de sala de aula invertida, as exposições do professor, ou a parte em que o professor ensina no início, né, inicialmente, ela é substituída ou por um vídeo ou um outro material que vai ser trabalhado primeiro com os alunos no ambiente fora da sala de aula, e dentro da sala de aula, o professor vai nortear a discussão e a construção desse conhecimento. A gente tem tido uma discussão muito grande e exemplos, né, de metodologias utilizando sala de aula invertida, muito crescente nesses últimos anos. Então, por isso, eu vou aqui apresentar para vocês alguns dados do uso dessas metodologias. Esses dados eles foram coletados agora, eu fiz semana passada, da Biblioteca Eletrônica Científica Online, que é produzida pela FAPESP. Eu escolhi essa biblioteca porque ela organiza, ou é um repositório de trabalhos publicados, em geral, por língua portuguesa. E isso, então, reflete um pouco mais a nossa realidade. Então, se a gente pegar aqui, ó, de 1999 até 2020, a gente vê uma utilização crescente dessas metodologias, com pico aqui em 2019. Em 2020, a gente já tem aqui mais de 15 artigos publicados, né? Então, até o final do ano, eu acredito que a gente vai ultrapassar esse número de artigos do ano passado. Se a gente for pegar por áreas temáticas, e usando esse termo de metodologias ativas, a gente vê que as áreas de ciências humanas aqui também é uma área em que essas metodologias são utilizadas de forma mais concentrada. E se a gente for pegar por áreas temáticas do Web of Science, a gente vê que a área de educação e pesquisa educacional também é uma área que se destaca, junto com as ciências e serviços da saúde e a área de saúde pública, ambiental e ocupacional, além da enfermagem. Então, são áreas em que a gente tem um uso maior dessas metodologias. Se a gente
eu estou falando aqui da área do ensino superior. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa, um levantamento, utilizando essas metodologias ativas e ciências em geral, para a gente ter uma ideia de como que isso está acontecendo. E também a gente tem aqui um aumento do trabalho, do uso de metodologias ativas em ciências nesses últimos anos. E se a gente faz esse levantamento em relação aos países que compõem aquela biblioteca, o Brasil se destaca no uso dessas metodologias. Então, a gente não está tão ruim assim frente aos outros países. Para falar de metodologias ativas, eu preciso falar de recursos tecnológicos na educação. E por que isso? Porque o uso da tecnologia em sala de aula, ele vem ajudando muito na utilização dessas metodologias ativas. Ficou muito mais fácil nesses últimos anos, por conta do uso da tecnologia, construir, por exemplo, um mapa conceitual, ou trabalhar com sala de aula invertida. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho vários exemplos de recursos tecnológicos que são utilizados em sala de aula. Eu digo assim, tem uma amiga minha que diz o seguinte, que há um tempo atrás a gente entrava na sala de aula e dizia assim, ó, bom, vamos começar a nossa aula, todo mundo, por favor, desligue os celulares. E que a gente está chegando ao tempo que a gente entra na sala de aula e diz assim, tudo bem, bom dia, ou boa tarde, boa noite, vamos iniciar nossa aula, por favor, peguem seus celulares. Então, a gente temos que utilizar ou usar a tecnologia a nosso favor. E aí, falando de recursos tecnológicos, eu vou apresentar alguns aplicativos e sites, né, que podem ser utilizados, por exemplo, para fazerem questionários. E esses questionários eles podem ser utilizados, por exemplo, numa das metodologias ativas que eu apresentei. Exemplo de sites ou de aplicativos que podem ser utilizados. O Google Forms é um, vocês devem ter feito a inscrição para esse evento num formulário do Google. O MS Forms, que é o formulário ou questionário da Microsoft. A gente tem o Socrative e o SurveyMonkey, que também são ferramentas utilizadas exclusivamente para fazer questionários. A gente tem outras ferramentas que podem ser utilizadas para elaborar mapas conceituais. Por exemplo, o Go com QR, o Puppet e o SimpleMind, que são aplicativos que podem ser baixados no celular e utilizados para a construção de mapas conceituais. Esses aplicativos todos também têm sites, você pode utilizá-los também numa plataforma de desktop. A gente tem os ambientes virtuais de aprendizagem, que nos ajudam muito nesse conceito de metodologias ativas. O Moodle deve ser o mais conhecido, né? Muitos de vocês trabalham com isso. Pensando em CEDERJ, se eu não me engano, o Moodle é utilizado no CEDERJ. Mas eu trouxe aqui para vocês o Edmodo, que é um ambiente virtual de aprendizagem, muito semelhante ao Facebook. Então, ele é muito parecido e isso gera uma adesão muito grande para os estudantes. Eu vou mostrar um exemplo dele daqui a pouco. E a Khan Academy, que também é um ambiente virtual de aprendizagem, muito conhecido por alguns. Ela começou lá na área de ciências exatas, matemática e tal, mas ela tem conteúdos para todas as áreas, inclusive para a área de ciências biológicas, conteúdos muito bons, que são colocados lá e podem ser utilizados como forma de um ambiente virtual de aprendizagem. A gente tem jogos e simulações que podem ser utilizados nos diversos conteúdos que a gente tem, e aí eu vou destacar aqui, ó, o FET, que é muito interessante, porque ele simula um laboratório virtual. Além disso, a gente tem o Banco Internacional de Objetos Educacionais. Então, eu oriento um mestrado profissional, e o mestrado profissional exige, além da dissertação, a elaboração de um produto educacional. E esses produtos educacionais, eles são depositados nesse banco de objetos, e eles estão disponíveis para o uso em sala de aulas. Tem também o exemplo do EducaPlay, que é outro ambiente de jogo que pode ser utilizado. Muito utilizado hoje em dia, e
e recomendável hoje em dia, são os vídeos e os áudios. Essa turminha mais jovem, eu brinco assim, que se eles pegam o celular, eles produzem um material em vídeo e editam isso com uma facilidade absurda que eu não consigo. Então, por que não a gente utilizar essa habilidade nata que eles têm, introduzir isso na construção de algum material ou algum conteúdo? Aqui, o Audacity é um programa desses, um aplicativo, utilizado para a construção, por exemplo, de podcasts. Tem sido muito utilizado, a gente anda muito de ônibus, muitas horas às vezes, você pode vir ouvindo um material produzido na forma de podcast. E, por último, o quiz, ou seja, aquele jogo de perguntas e respostas. E aí a gente tem alguns exemplos, são vários, eu trouxe aqui para vocês 3. O Plaikers é um desse. Você elabora as suas questões, você projeta essas questões, e os estudantes utilizam esses cartazes aqui, ó, para responder letra A, B, C ou D. Muito interessante quando você não tem disponível Wi-Fi ou a internet na sala de aula. Aí você, com o seu celular, você faz a leitura desse código aqui, como se fosse um QR Code, e você consegue identificar cada um dos estudantes qual foi a resposta que ele deu para aquela pergunta. E você tem isso em tempo real. Você vai ver o percentual de acerto, o percentual de erro, quais estudantes erraram, e aí você pode pedir para que esse estudante esteja num grupo com o outro que acertou. Você pode ter uma série de estratégias para isso. O Kahoot é outro que trabalha da mesma forma, só que aqui é o contrário. O estudante, ele passa a ter o seu celular como um botão para marcar A, B, C ou D. Opa, desculpa. A, B, C ou D. E você também tem um feedback na hora. Quem acertou, quem errou, qual foi o percentual de acerto, qual foi o percentual de erro. E o Kahoot ele ainda trabalha na forma de game. Então você pode trabalhar em equipes, uma série de funcionalidades. E o ZipGrade é um outro que, quando você não tem nenhum desses recursos, você pode elaborar o seu questionário numa folha de papel, o estudante vai responder e passa por um caderno de respostas, tipo aquela antiga do vestibular, ou da Loto, e depois você, professor, com o seu celular, vai escanear esse caderno aqui, e você tem as respostas por aluno, de erros e acertos. Então, a gente tem uma série de recursos tecnológicos que a gente pode usar na sala de aula. Aí eu vou apresentar alguns resultados que eu obtive lá com os meus alunos. Esse daqui foi um dos primeiros. A gente utilizou uma metodologia de sala de aula invertida para construir um mapa metabólico. Esse trabalho foi apresentado no Congresso Nacional de Educação. Qual foi a vantagem disso daqui? Esse é um conteúdo que é lecionado no final da disciplina. E ele junta todos os conteúdos, todas as vias metabólicas que foram estudadas ao longo do período. Quando eu ia para frente do quadro e explicava e construía essas vias metabólicas sozinho, eles ficavam numa atitude passiva e, em geral, saíam com várias lacunas. Quando eles foram para o quadro e eles começaram a desenhar as organelas e as vias metabólicas, eles passaram a se apropriar do conteúdo. E eles apresentaram resultados muito interessantes. Esse trabalho, né, inicial na forma de congresso, ele acabou sendo publicado na forma de um capítulo de livro, e aí com os dados mais completos e tudo mais, ainda no ano de 2018. Esse livro é um dos capítulos do livro de Qualidade e Política Pública na Educação. Então, uma estratégia que funcionou lá para mim. A gente também utilizou sala de aula invertida numa parceria que a gente tem com o Unifoa, aqui em Volta Redonda, e utilizou a estratégia de sala de aula invertida para trabalhar o TBL. E também a gente obteve resultados interessantes. Esse aqui é um resultado, um trabalho que foi publicado no Congresso Nacional de Educação passado, agora de 2019, e ele apresentou
a gente utilizou sala de aula invertida também para estudar metabolismo de ácidos nucleicos. E aqui aconteceu uma coisa interessante. Eu trabalhei com duas turmas, uma metodologia tradicional, a outra metodologia ativa, com aula invertida. E eu apliquei o mesmo questionário de avaliação para a turma tradicional e o mesmo questionário de avaliação para a turma que utilizou sala de aula invertida. O que eu encontrei? Ambas as turmas ficaram com média de 5,8. Ou seja, em termos de nota, não teve diferença alguma. E eu pensei, meu Deus, por que eu usei sala de aula invertida se eu não obtive uma nota média melhor? E aí, eu investiguei isso através de questionários, e esse gráfico aí, ele representa uma pergunta que foi assim, ó, a metodologia de ensino utilizada para abordar esse conteúdo contribuiu para o seu processo de ensino-aprendizagem? 56% dos alunos disseram que contribuiu muito. E aí eu fui mais além. Eu perguntei para eles assim, qual era a vantagem que eles viam no uso dessa metodologia ativa. Eles apontaram como a maior vantagem a construção do conhecimento por conta do trabalho em equipe, além de estimular o autoestudo. E aí eu perguntei para eles quais as habilidades, nessa questão 5, quais as habilidades que eles acreditavam que tinham desenvolvido utilizando essa metodologia ativa. E eles me responderam que era a busca de informação em outras fontes que não só o livro didático, e que isso aumentou, né, a capacidade que eles tinham de produzir bons resultados e se relacionar. Qual a principal lição disso? Embora as notas médias, né, nas avaliações formais não tenham tido diferença estatística significativa, os alunos que utilizaram a sala de aula invertida, eles tiveram outros ganhos que são extremamente importantes para o desenvolvimento ou para o crescimento nessa sociedade que a gente vive hoje. Aqui tem outro resultado, também apresentado no Congresso Nacional de Educação, e nesse caso aqui a gente estudou os ambientes virtuais de aprendizagem, e aí foi uma experiência utilizando o Edmodo como um recurso pedagógico para também estudar metabolismos de ácidos nucleicos. E olha que interessante, eles, na época, a universidade que eu trabalho, não tinha um ambiente virtual de aprendizado próprio, isso aconteceu agora ano passado. Então, nessa época da aplicação dessa metodologia, eu utilizei o Edmodo como um ambiente virtual de aprendizagem. E aí, ó, fiz também o questionamento, e eles responderam que o uso desse ambiente virtual de aprendizagem foi muito importante para o estudo de ácidos nucleicos nessa metodologia. E eles apontaram como a principal vantagem a praticidade. E as principais fragilidades é a distração, então a gente precisa considerar isso, é um ambiente virtual que está ali no seu celular, isso gera distração em alguns casos, e a necessidade de conexão com a internet, que é uma dificuldade para muitos de nós ainda. E eles ainda avaliaram o uso do Edmodo por meio de nota. E a maioria deles deram nota 10. Né? Então, um resultado muito positivo para o uso dessa tecnologia. O uso da sala de aula invertida também gerou um outro capítulo, num outro livro, trata de metodologias. Então, um resultado interessante, mais completo do uso dessa metodologia de sala de aulas invertidas. Dito tudo isso, a gente precisa discutir informação versus conhecimento. Quando a gente fala de informação, a gente fala de fatos, de dados. Ou seja, isso pode ser encontrado em publicações, essas informações estão disponíveis na internet, ou informações que podem ser trocadas verbalmente e tudo mais. O conhecimento, ele é construído por cada indivíduo. E eu acredito que as metodologias ativas, elas
podem, né, elas contribuem grandemente, fortemente, para a construção do conhecimento. Porque o conhecimento, ele é um produto do processamento dessas informações, da compreensão dessas informações. É quando a gente atribui algum significado a essas informações que tem disponíveis. Ou seja, a gente constrói de maneira muito própria. Ou seja, quando a gente está trabalhando com metodologia ativa, eu estou dando protagonismo ao estudante para que ele possa construir a sua informação. Isso é muito proveitoso. Porque qual é nosso papel hoje dentro da sala de aula? A informação, o aluno tem na palma da mão com o celular, ou no computador, ou no livro. O professor, ele deve atuar para que o aluno possa converter essa informação em conhecimento. Então, o professor passa a ser um apoiador nesse processo todo. E as metodologias ativas atuam muito nessa forma, fazendo isso. O Ladislau Dolbor, ele já dizia assim, ó, a escola deixará de ser lecionadora para ser gestora do conhecimento. E o professor Moacir Gadotti, ele é lá da Universidade de São Paulo, da USP, e diretor do Instituto Paulo Freire, eu acredito que ele seja ainda, ele também vai nesse sentido. Ele diz assim, ó, não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores, assim como não se pode pensar num futuro sem poetas e filósofos. Olha que interessante. Os educadores, numa visão emancipadora, não só transformam a informação em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam pessoas. Eles fazem fluir o saber, não o dado, a informação e o puro conhecimento, porque constroem sentido para a vida das pessoas e para a humanidade. E as metodologias ativas estão muito relacionadas a essa construção de conhecimento. Então, quais são os nossos desafios quando a gente fala de metodologias ativas? O primeiro deles é o preconceito. O preconceito tanto do estudante quanto do professor. Muitas vezes a gente tem preconceito nessas metodologias, no uso dessas metodologias. Por exemplo, é comum a gente escutar assim, ó, meu Deus, não tem matéria no caderno. O que meu filho está fazendo na escola? Muitas metodologias trabalham em grupos, então a parte conteudista de caderno, ela fica mais secundária. Preconceito do aluno. Poxa, já vem aquele professor que adora colocar aluno para a aula. É um outro tipo de preconceito muito recorrente. Outro desafio é que usar metodologia ativa é trabalhoso, é mais trabalhoso, ele exige mais planejamento. O trabalho fora da sala de aula, ele é maior. Então, às vezes, é muito mais prático você chegar e dar aquela aula que você está acostumado, que não exige tanto planejamento, porque você já trabalha dessa forma por muito tempo. A gente tem as limitações tecnológicas, né? As tecnologias, elas ajudam na aplicação dessas metodologias, mas nem sempre a gente tem acesso a elas. As condições de infraestrutura da escola, não tem internet, às vezes não tem uma boa rede de luz, enfim, tem dificuldades relacionadas à tecnologia e infraestrutura. Elas exigem capacitação, não dá para fazer por si só. Demanda mais tempo, demanda mais planejamento. E também a resistência do aluno. Tem aluno que prefere chegar, sentar, copiar e ir embora. Né? Ou, meu Deus, mais um trabalho que eu vou levar para casa. Então, isso também está relacionado aos desafios no uso dessas tecnologias. Então, diante disso, para que a gente seja incentivado a utilizar, porque eu acho que o nosso papel é esse também, a mudar a forma como a gente encara a sala de aula, a forma como a gente encara essa geração que chega para a gente, eu vou passar um videozinho rapidinho para eu tentar ilustrar o que eu estou dizendo.
Bom, gente, esse vídeo, ele está focado em mostrar para a gente como que aconteceu a evolução das tecnologias na educação. Então, fica para a gente uma pergunta. As tecnologias na área de educação, elas evoluíram ao longo do tempo. E nós, professores, como que a gente tem evoluído e como que a gente está se relacionando com essas tecnologias e com essas novas maneiras, metodologias de ensinar para essa nova turma que vem chegando, para essa nova geração que tem uma série de características muito diferentes das gerações que a gente conheceu lá atrás na nossa época. Isso é para a gente refletir e para nos incentivar. Vamos ver se eu vou conseguir passar. Eu queria encerrar aqui, né, mostrando um pouco aqui da minha universidade, do campus lá de Seropédica. Mostrar para vocês aqui, ó, do lado esquerdo, esse aqui é o prédio do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, né, ele está aqui, ó, em cima, na direita também, aqui é o prédio da reitoria. Convidar vocês para nos conhecerem, aqueles que ainda não conhecem, né, para nos visitar, dizer que é um prazer muito grande ter participado aqui, agradecer a toda a equipe aí, ao Bruno, a professora Marcela, né, que fez o contato comigo inicialmente, parabenizar vocês, né, tanto os professores como os estudantes, por vocês estarem levando esse projeto adiante, esse evento, num momento difícil que a gente está vivendo, tá? Então, me coloco à disposição para perguntas, se tiver, e também lá na universidade, para quem quiser entrar em contato. É isso, obrigado. Boa noite, professora Andréa. Boa Meu nome é noite. Ana, eu sou uma das mediadoras pedagógicas do curso, do Polo. Foi uma tarefa extremamente árdua aos mediadores do chat hoje, porque nós recebemos diversas perguntas. Além das perguntas, o chat está com muitas parabenizações à sua maravilhosa explanação, à sua citação de Obrigado. tecnologias. Então, infelizmente, a gente teve que selecionar algumas, porque realmente não tinha como, de tantas perguntas bem colocadas que foram feitas. Então, vamos começar aqui com a primeira. A metodologia ativa trabalharia as teorias de Vygotsky com a participação ativa durante a construção do aprendizado, então, por isso, há necessidade de trabalhar com o envolvimento de grupos? É a primeira pergunta. Sim, ela está relacionada aí às teorias do Vygotsky lá atrás, mas elas vão além no sentido de incorporar isso, tecnologias e maneiras de fazer para as situações que a gente vive hoje, mas elas estão relacionadas sim às teorias dele. Segunda pergunta. Essas metodologias podem ser trabalhadas sem o uso da internet? Mas com a implantação delas nas escolas, vai ajudar a enriquecer bastante o uso delas. Quanto tempo você acha que vai demorar para a efetiva aplicação dessas tecnologias em nosso estado? Olha, primeiro, dá para usar sem o uso da internet? Sim, perfeitamente. Não todas, né? Mas você pode selecionar, dentre essas metodologias, aquela que pode ser utilizada sem o uso da internet. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Trabalhar com sala de aula invertida, você pode fornecer para o estudante, para o momento que ele está em casa, textos, figuras, quadrinhos, dependendo do assunto que você vai trabalhar. Então, isso seria impresso, xerocado, enfim. E ele levaria isso para casa e o momento de sala de aula seria trabalhado em cima do que ele estudou em casa. Então, não envolvemos a internet aí. O cuidado que a gente tem que ter é selecionar a metodologia correta para o conteúdo correto, ou para ficar mais fluido. Então, não dá para a gente usar, de repente, todas as tecnologias, com todos os conteúdos, ou alguma coisa desse tipo. Em relação ao tempo,
Aí é uma pergunta extremamente difícil, porque isso depende Eu de também uma... achei. Oi? Eu também achei. Exato, depende de uma política de Estado, de repente, do projeto pedagógico da escola, né? A gente tem escolas que já trabalham, né, utilizando essas metodologias rotineiramente, e outras que não. Isso está muito relacionado ao treinamento, à capacitação dos professores e à disponibilidade de infraestrutura. Vocês observam que o melhor ambiente para a gente trabalhar essas metodologias ativas é uma sala de aula que funciona de uma forma diferente, sem carteiras uma atrás da outra, sem aquele quadro lá na frente. Então, isso depende de uma mudança de infraestrutura também, né? E uma outra coisa interessante em relação a essas metodologias é o trabalho multidisciplinar. Isso facilita muito. É quando um professor de uma disciplina ou de uma área trabalha em conjunto com outro na mesma turma. E isso facilita e envolve mais o aprendizado. Eu acho que essa era uma estratégia interessante. Várias perguntas acabavam sendo comentadas no próprio chat pelos participantes do Simbio, e muitos citaram uma certa discrepância entre aquilo que a gente gostaria que acontecesse nas salas de aula e a realidade que a gente enfrenta, por exemplo, agora, nesse momento de isolamento, devido ao Covid-19, muitos alunos tiveram que se adaptar a essa situação remota e a gente acaba por descobrir que o acesso à internet, por exemplo, é muito inferior àquele que se imaginava em pleno Rio de Janeiro. E aí tem uma terceira pergunta, baseada mais ou menos nisso, que está preparado? Eu acho que essa você vai me Vamos lá. achar. Vamos lá, respira aí, qualquer coisa, estamos juntos aqui. Como podemos analisar a dependência das aplicações dos recursos tecnológicos em ambiente escolar quando percebemos um abismo das desigualdades digitais e sociais, falta de equipamentos, dificuldades de conexão, não saber usar a tecnologia durante essa pandemia? Isso é um problema crônico, né? E é realmente uma desigualdade. Como eu comentei com vocês, eu atuo no programa, no mestrado profissional em Química, eu tenho 2 orientados que atuam em escolas, né? Eles são professores e tal. Quando aconteceu a pandemia, a gente ficou uma semana em discussão, porque eles não conseguiam se dedicar às disciplinas no mestrado, porque eles estavam recebendo uma enxurrada, vocês devem ter passado por isso, uma enxurrada de demandas de diretor, de secretaria de Estado, de coordenador, para mudar a forma ou para continuar o atendimento aos estudantes. E esbarraram todo mundo à barreira tecnológica. Eu mesmo aqui, antes da palestra, eu trabalhei o dia inteiro hoje, beleza. Quando eu sentei aqui para me dedicar à palestra, a minha internet caiu 3 ou 4 vezes. Estava com o Bruno, eu já estava começando a ficar preocupado. Então, sim, existe uma desigualdade tecnológica e ela também está relacionada à desigualdade social. Então, assim, não resolveremos isso agora, a curto prazo. Mas eu acredito numa coisa, isso é muito pessoal. Você, o professor, o indivíduo que está em uma comunidade ou um ambiente, você pode fazer a diferença com pouco. Seja a diferença. Você não vai, de repente, conseguir fazer o 100% do que você gostaria. Mas se você fizer 10%, possivelmente você vai ser a diferença naquele contexto. E aí a gente começa a fazer diversas adaptações. Por exemplo, pergunta anterior, não usa internet, usa outro método, usa construção de figuras em quadrinhos, tirinhas, usa o material que os estudantes trazem para a sala de aula. Isso é muito interessante. Às vezes a gente quer implementar uma metodologia, por exemplo, eu vou falar aqui de mapas conceituais, com um aplicativo que o mapa sai lindo, todo ligado com as linhas mestras e os conteúdos todos hierarquizados e tal. Ao passo que se você sentar com um grupo de aluno dentro de sala de aula
e vai para o quadro e tenta organizar um mapa conceitual com giz, ou traz uma cartolina para o grupo com várias cores e tenta elaborar um mapa conceitual utilizando giz e lápis, você, de repente, atingiria o mesmo objetivo. Então, é uma questão de se adaptar. E cobrar, né, cobrar que essas desigualdades tecnológicas, sociais e tal, sejam cada vez menores. A gente não pode se acostumar com isso. É, a nossa realidade realmente nesse momento e nesse contexto histórico que estamos vivenciando não nos respalda muito, não é? Para vocês terem ideia, a gente, na universidade, eu estou falando de uma universidade com 20 e poucos mil alunos, né? Eu trabalho na Rural do Rio, mas tem o Fundão, que é nossa colega. A gente está há 90 dias na pandemia, a gente não conseguiu estabelecer ainda um ensino remoto para a graduação. A gente está atuando na pós-graduação, mas na graduação ainda não, por conta dessas mesmas limitações que todos vocês, que todos nós estamos vivendo. O professor não está capacitado, o estudante não tem acesso à internet, o professor está em casa compartilhando tarefas domésticas com filho pequeno, com um acesso precário à internet. Então, a gente está no mesmo bolo. É curioso porque, por exemplo, a gente tem essas sensações de que os alunos ficam com os celulares, por exemplo, o tempo todo, e que eles sabem usar a tecnologia, mas muitas coisas não são discutidas, como, por exemplo, no caso dos alunos de baixa renda, os celulares pré-pagos e as operadoras, agora, elas têm vários planos onde, por exemplo, as redes sociais, elas não consomem dados. Então, eles até têm contas, por exemplo, em redes sociais como o Facebook, como o Instagram, mas essa pandemia nos mostrou, por exemplo, que existem alunos que simplesmente não sabem mandar um e-mail, eles não sabem o que é a separação entre título, entre corpo do e-mail, eles não sabem fazer um anexo. Século XXI, Estado do Rio de Janeiro, que já foi capital do Império, que já foi capital da República. Então, em Seropédica especificamente, por exemplo, né, que não é tão distante da capital, e mesmo assim essas surpresas acontecem. Posso ir para a quarta pergunta, professor? Sim, por favor. Esses apps que você citou de metodologia ativa, existe algum para Libras ou voltado especificamente para a cultura surda? Sim. Não sei se ele está adaptado exatamente ou especialmente para metodologias ativas, mas existem alguns aplicativos que auxiliam, né, no estudo ou no aprendizado de Libras e até na comunicação. Não é minha área específica, mas eu sei que tem, e a gente tem um grupo no Instituto Multidisciplinar, que é em Nova Iguaçu, que é da Rural, né, um Instituto da Rural, que trabalha exatamente com isso, com a questão de acessibilidade e o uso dessas plataformas. É uma boa fonte de consulta. A professora Denise Plesk, ela é maravilhosa, estudiosa no assunto. Se você pudesse, por favor, colocar o nome dela e o campus, porque a maioria das pessoas não sabe, né, porque o campus da Rural em Seropédica costuma ser o mais famoso. Então, por favor, se o senhor puder colocar no chat o nome da professora e que ela é do campus de Nova Iguaçu, certeza que os participantes Para eu ficam colocar no chat, eu tenho muito. que parar aqui a compartilhar, né? Acho que não. Não? Porque para mim aparece o Não, chat. tá aqui. Exatamente, achou? Ah, tá vendo? Ai, meu Deus, deixa eu botar. A gente tem um campus em Três Rios. Sim, A gente eu sou tem um. buralina. Ah, você é Lina. Então, a gente Sou tem. buralina. Eu vou colocar aqui, ó, Denise, professora Denise. Eu acho que é assim que se escreve Plesk, Instituto Multidisciplinar. Nova Iguaçu. Se vocês entrarem no site da universidade,
vocês podem selecionar a aba dos institutos, e vocês vão ser direcionados para o instituto lá de Nova Iguaçu. Ela tem uma linha de pesquisa nessa área. Muito bacana. Eu fui surpreendida ano passado com uma aluna surda bilateral no 7º ano do ensino fundamental, que era completamente analfabeta na nossa língua, e era completamente analfabeta em Libras. E ela não tinha absolutamente nenhum comprometimento cognitivo. E aí ela, pela primeira vez, teve uma mediadora, né, uma intérprete de Libras, e nós fizemos um trabalho fabuloso com ela. Ela fez questão de apresentar um seminário perante a turma toda, e a intérprete dizia para mim e para a turma o que ela estava nos colocando em Libras sobre cordados. Ela fez questão de apresentar o seminário para a turma inteira. Então, a importância da inclusão e, né, inclusive, da aplicação de tecnologia também para esse grupo que a gente precisa atender na sala de aula. A quinta pergunta foi a seguinte: qual seria o método utilizado para igualar a distância social entre alguns alunos, já que as escolas particulares estão tendo todos os recursos e em escolas públicas todos possuem esse acesso às tecnologias? Sendo assim, qual seria a proposta para tentar igualar o nível educacional dessas classes? Então, é outra pergunta difícil. Isso é terrível. Falei para você que teve várias. A gente teve muito trabalho para selecionar. Foram ótimas perguntas. Depende, na minha opinião, de política pública mesmo, né, de interesse público de quem define essas políticas. E, assim, vendo o que a gente tem atualmente nesse sentido, isso não vai andar muito, infelizmente. Né? Terrível dizer isso. Então, eu acho que depende muito da nossa atuação, aquela mesma história que eu falei, dentro da sala de aula, individualmente ou com um colega. É desgastante, eu sei, é desmotivador, eu sei, e o nosso papel de olhar o estudante, entender de fato a dificuldade dele, e identificando essa dificuldade, a gente adaptar a nossa metodologia, o nosso trabalho em sala de aula, de maneira a minimizar essa dificuldade. Eu acho que começa por aí. Exemplo, o meu estudante de mestrado, ele atua numa escola pública e ele leciona química lá no 3º ano, né? E ele disse o seguinte: professor, eu não consigo trabalhar estereoisomeria. Eu também acho super difícil, embora trabalhe com bioquímica. E eu quero desenvolver alguma coisa que facilite isso. Sabe o que ele está fazendo? Ele está usando realidade aumentada, está desenvolvendo realidade aumentada para estudar estereoisomeria. Não foi política de governo, não partiu da coordenação da escola, partiu dele. E ele vai desenvolver e vai trabalhar isso em sala de aula. Então, isso é um exemplo que eu posso dar da atuação do professor dentro da sala de aula. Eu costumo dizer assim, gente, a sala de aula é teu reino, é o nosso reino. E a gente precisa trabalhar dentro da sala de aula, uma sala de aula de cada vez, porque elas são diferentes. Elas são diferentes de uma escola para outra, elas são diferentes de uma turma para outra. Então, a gente precisa reconhecer essas diferenças, na minha humilde opinião, e trabalhar com os nossos estudantes, levando em consideração essas diferenças. E acredito que a última pergunta, até pelo horário, tá? O próprio ensino EAD pode ser considerado como metodologia ativa, pois tem muitos princípios em comum. Olha, eu diria que o EAD ele não é uma metodologia ativa, ele utiliza alguns métodos da metodologia ativa, dentro do ensino à distância, né, dentro do EAD. A sala de aula invertida, por exemplo, é um estudo uma metodologia muito utilizada em EAD. Né? Quando a gente trabalha no EAD
dentro do ambiente virtual de aprendizagem, e você faz questionários, e alguma dinâmica desse jeito, você está utilizando um pouco de metodologia ativa dentro daquele ambiente virtual de aprendizagem. Mas vejam só, a metodologia ativa, ela é mais ampla do que isso, porque quando a gente fala da metodologia ativa, você está imaginando numa forma de construção do conhecimento. E, às vezes, dentro do ambiente virtual do EAD, às vezes a gente fragmenta alguns conteúdos, algumas percepções. Então, eu veria nesse sentido. Ele faz parte, a metodologia ativa, ela pode ser usada bem no EAD. Deixa só eu falar aqui que a Samantha, ó, agora que eu aprendi a ver o chat aqui, gente, maravilha. A Samantha está dizendo aqui, ó, que a Rural tem o NAI, é verdade, Samantha, que é o Núcleo de Acessibilidade e esqueci o I, mas enfim, que é no campus lá em Seropédica. Esse é um núcleo que trabalha com isso também. Aí envolve os Libras, envolve os outros tipos de necessidades especiais. Eu tive, por exemplo, na minha turma, um estudante que tinha dislexia, mas ele não me falou e a pró-reitoria não me informou. Eu trabalhei o semestre inteiro com ele na sala de aula, e ele gravando todas as minhas aulas. Aí eu cheguei para ele no final e falei, fulano, você está gravando, você vai conseguir me ouvir depois na sua casa, isso tanto, você não acha que isso é pouco efetivo? Ele olhou bem na minha cara e falou, professor, aqui na sala de aula eu não consigo escutar nada do que o senhor fala, eu só fico olhando para o senhor, porque eu tenho dislexia. Eu falei, miserável, fiquei com ele, por que você não falou isso? Que a gente fazia diferente, entende? Então a gente precisa desse olhar diferenciado, e às vezes a gente não tem, por parte até das coordenações e tal. A gente tem um papel muito importante dentro da sala de aula, e às vezes a gente, no dia a dia, na correria, a gente acaba deixando isso de lado, ou não dando muita importância para isso. Eu sei, você sai de uma escola, vai para outra, tem 2, 3 matrículas, às vezes, é muito complicado, realmente. Mais uma vez, agradecendo sua presença ao nosso CBio online. Quando você tiver um tempinho, der uma respirada aí, essa aula vai ficar disponível depois, gravada, e você consegue acessar o chat para você dar uma olhada. Você foi extremamente parabenizado. Os participantes ficaram muito, muito contentes com toda a explanação, e eu tenho certeza que quando o senhor puder, volte, que seja presencialmente, seja na forma online, eu tenho certeza que todos aqui adorariam ver desdobramentos, participar de forma ativa dos trabalhos desenvolvidos, quem sabe aí fazer trabalhos com outras prefeituras, sem ser propriamente em Seropédica. Na Seropédica, olha, já tem nós tivemos aqui vários citando que são de Barra Mansa, Volta Redonda, ó, quem sabe a gente interliga esses municípios todos a partir do CIMBio. Muito obrigada, professor, muito obrigada a todos os participantes, e vamos aguardar o encerramento. Tá, joia. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço a vocês. Estou à disposição, realmente. A gente tem que trabalhar juntos, assim que a gente consegue mudar alguma coisa e trabalhar bonito, como eu gosto de dizer. A gente tem que trabalhar bonito na educação, porque não é fácil, não. Tá bom? Agradeço de novo e estou à disposição. Realmente.